Ele é apenas um garoto tímido, mas acaba namorando e levando a garota russa pra casa. Eu sou o Tio Rock, deixe seu like e bora! Em uma escola secundária qualquer no Japão, uma jovem chamada Alice se destaca por onde passa. Seu apelido é Alia, filha de um pai russo. Alia possui as melhores notas da escola e é excelente em esportes. Além disso, ocupa o cargo de tesoureira do conselho estudantil. Essas qualidades fazem dela uma das garotas mais desejadas pelos colegas, e um dos que não resistem a esse charme é um rapaz do segundo ano, cheio de si. Como sempre, ele se apresenta e a convida para almoçar, mas ela recusa sem hesitar. Determinado a não desistir, ele tenta saber se ao menos pode pegar o número de telefone dela. Alia, sem demonstrar o menor interesse, nega com firmeza e ainda faz questão de humilhá-lo publicamente, apontando que o cordão que ele usa é contra as regras do colégio, o que resulta em sua expulsão do conselho estudantil. Ao chegar na sala de aula, Alia lida com olhares de admiração dos meninos que cruzam seu caminho. Ela se senta no fundo da sala e tenta dar bom dia a seu amigo Kuzer, mas ele não acorda. Então, ela recorre a um empurrão na cadeira dele antes de perguntar se ele ficou acordado até tarde assistindo anime novamente. Ele admite que ficou até de madrugada debatendo com seu amigo sobre um episódio que assistiram. Alia, então, dá uma lição no garoto, chamando-o de idiota por sacrificar o sono para ver desenhos, apenas para ficar sonolento no dia seguinte na escola. Kuzer, com seu jeito irreverente, aceita o apelido com humor, dizendo que se ser idiota é amar uma obra de arte sem se prender às limitações do tempo, ele o é. Kuzer não consegue evitar de bocejar de cansaço. Em um desses momentos, Alia murmura algo para ele, e Kuzer, curioso, pergunta o que ela disse. Ela responde que a chamou de patético, mas sem dar muita importância. O garoto logo percebe que a aula de química começou, mas, como não trouxe o material, pede para se juntar a ela. O repentino interesse dele desaparece quando o professor começa a anotar palavras como estrogênio, tungstênio e oxigênio no quadro, tentando evitar que seu amigo caísse no sono novamente. Alia, com um olhar atento, dá uma leve batida com a caneta na costela dele, fazendo com que ele se levante rapidamente. O problema surge quando o professor pergunta qual é o elemento químico que leva o nome do roteirista de um anime famoso, deixando Alia em uma situação difícil para ajudar Kuzer. Ela finge apontar para um dos elementos na tabela periódica e responde estrôncio, mas o professor desaprova, informando que a resposta está errada. Então Alia, com um sorriso travesso, responde hélio, a alternativa correta, deixando Kuzer surpreso ao perceber que foi enganado de forma tão habilidosa. Após o constrangimento, Kuzer reclama que foi uma sacanagem, mas Alia finge inocência e diz que apenas indicou o elemento correto. Ela então faz um comentário em russo e Kuzer, curioso, pergunta o que ela disse. Ela responde que a chamou de idiota. No entanto, o que Alia não sabe é que Kuzer entende russo. Na verdade, ele aprendeu o idioma quando era criança, brincando com uma menina russa que morava perto da casa de seu avô. Para não constranger Alia e por não querer revelar que entendeu, ele decide manter o segredo. Mais tarde, Kuzer resolve pegar o celular e Alia, responsável pelo cumprimento das regras, o repreende, explicando que o uso de aparelhos eletrônicos é proibido, exceto em casos urgentes. Kuzer, sem hesitar, argumenta que é uma emergência, pois uma personagem lendária foi liberada de graça no jogo, mas só quem pegar até 10 minutos pode adquiri-la. Alia decide confiscar o celular e fica surpresa ao ver que Kuzer conseguiu a personagem Tsukuyomi, uma deusa da lua da mitologia japonesa. Quando ela questiona por que a Tsukuyomi tem cabelo prateado, Kuzer revela que não se importa com a cor, desde que a deusa continue sendo poderosa. Alia, agora um pouco ciumenta, devolve o celular a Kuzer e diz, em russo, que também tem cabelo prateado. Kuzer, intrigado, pergunta o que ela disse, e Alia, sem graça, responde que a chamou de viciada. Kuzer, com um sorriso, responde que para competir é preciso ser viciado. Como parte de um grupo que precisa conquistar suas próprias conquistas com esforço, Kuzer comenta que prefere trabalhar duro para obter seu equipamento em vez de ser como os playboys mimados que pedem para os pais comprarem armaduras platinadas. Cansada, Alia reclama, achando que Kuzer era mais sério do que isso. Mais tarde, na hora do almoço, Takeshi, um dos amigos de Kuzer, começa a reclamar mais uma vez sobre não ser popular entre as garotas. Ignorando o drama do amigo, os garotos da mesa observam o grupo do conselho estudantil entrando no refeitório, incluindo Alia, sua irmã Maria, que é a secretária, e Soyuki, a porta-voz. Os amigos de Kuzer comentam o quanto essas garotas são bonitas, destacando que, segundo Alia, ela já tem namorado. Kuzer brinca, dizendo que mesmo que ela não tivesse, Takeshi não teria chance. Enquanto ouve isso, Kuzer olha para Suo, que retribui o olhar com o rosto levemente corado. Logo, Suo se aproxima e pergunta se pode sentar com eles.
Ela se junta à mesa ao lado de Alia, que mantém sua expressão séria habitual. Durante o almoço, Su é amigável, como sempre, enquanto Alia permanece reservada. Kuzer e Su parecem estar se dando muito bem, o que incomoda Alia. Curiosa, ela pergunta se os dois são amigos. Su responde que eles se conhecem desde o maternal e estudaram juntos durante toda a infância. Quando os outros rapazes terminam de comer e saem para devolver as bandejas, Su aproveita para se aproximar de Kuzer e perguntar se ele considerou a ideia de entrar para o conselho estudantil. Como já havia dito antes, Kuzer recusa, afirmando que não tem interesse. Ainda assim, Su insiste dizendo que ele seria um ótimo membro, especialmente porque já tem experiência como vice-presidente. Alia, surpresa, pergunta sobre isso. Su explica que Kuzer foi seu vice-presidente no ensino fundamental. Kuzer, no entanto, faz questão de lembrar que só aceitou porque Su insistiu muito, e ela precisava de alguém no cargo. Su defende Kuzer, afirmando para Alia que ele sabe o que faz. Alia, em russo, comenta que já sabe disso muito bem enquanto termina sua lata de Oshiruko. Na saída da escola, Su se despede de ambos. Alia aproveita para expressar sua surpresa ao ver Kuzer conversando tão naturalmente com outra garota, pois achava que ele não tinha amigas. Kuzer aponta para Alia, indicando que ela é sua amiga. Intrigada, Alia reflete, e após alguns segundos conclui que sim. Em seguida, vai embora dizendo que precisa resolver algo no conselho estudantil, deixando Kuzer sozinho. Logo depois, somos levados a uma memória de infância de Kuzer. Ele brincava com uma garota russa perto da casa de seu avô. Eles admiravam juntos o pôr do sol e a garota corrigia sua pronúncia ou completava suas frases quando ele não sabia o que dizer. Quando o sol se punha, ela se despedia com um beijo carinhoso no rosto dele. De volta ao presente, Kuzer acorda com essa lembrança, se recordando de como estudou russo intensamente para poder conversar com ela, mas percebe que hoje em dia nem se lembra do nome dela. No dia seguinte, como era comum naquele colégio, Kuzi e Alice eram os responsáveis da vez para organizar a sala antes da primeira aula. Como acordou muito cedo por conta do sonho, o rapaz foi para a escola bem antes para dar um jeito nas coisas, tanto que não havia mais o que fazer quando sua companheira de tarefa chegou. Ela acha que vai chover, porque nunca tinha visto esse cara se importar tanto com a organização, e que Kuz nota uma mancha no meião da amiga. Ela conta que um caminhão passou na água e espirrou nela, e que a culpa também foi dela por andar tão perto da rua. Mas, seja como for, ela trouxe outro par de meias, então tá tudo bem. Mudando de assunto, Alice também pergunta se o Kuzi não tem mesmo interesse em entrar no conselho estudantil, sendo que já foi vice uma vez. Sem paciência para isso, o garoto repete que não quer. Então, Alice deixa o assunto pra lá e tira a meia suja, fazendo Kuzi virar a cara de constrangimento pelo sorriso que a garota dá. Parece que foi a intenção. O próximo passo do plano era cruzar as pernas e pedir para o garoto pegar a meia reserva dela no armário, já que ela havia tirado antes e agora não podia pisar no chão. Sem muita paciência, ele aceita e pega a meia. A garota pede para ele colocá-la nela. Dessa vez ele não conseguiu deixar de questionar o que estava acontecendo, então ela explica que é uma recompensa por ele ter buscado a meia, e depois fala em russo que também é uma recompensa para ela, após mais uma confissão repentina da garota em outro idioma. Kuzi começa a pensar sobre qual é a intenção dela com esse tipo de coisa. Talvez ela esteja cansada de bancar perfeita para a escola toda e usa ele como válvula de escape. Enfim, como a garota fingiu que chamou ele de covarde em russo, ele segura o pé dela e começa a colocar a meia, mesmo depois de toda a amargura ali. Alice diz que não está preparada para isso, mas Kuzi vai até o final por ter sido chamado de covarde. O problema é que, no meio disso, ele acaba esbarrando a mão onde não deveria. Então, Alice dá um chute na cara do guerreiro, que é derrotado e deixado para morrer sozinho nos fundos da sala de aula. Horas depois, o garoto retorna das cinzas para se desculpar. Então, Alice chama ele de tarado das pernas em russo. No entanto, ela também pede perdão por ter chutado o garoto e tenta colocar a mão nele para ver se está tudo bem. O rapaz perde a linha e acaba soltando que ele deveria era agradecer pela bela visão que foi concedida a ele durante esse chute. Na mesma hora, Alice solta um murro na lata do jovem e amaldiçoa até a quinta geração da família do homem em russo, e sai correndo em seguida para tentar resolver essa treta. Kuzi corre atrás da garota por toda a escola, mas a habilidade dela em educação física faz com que ela consiga manter certa distância. 10 minutos depois, os dois estão ofegantes após a maratona percorrida. Ao recuperar o fôlego, Kuzi volta a se desculpar e Alice reconhece que teve parte da culpa. Para compensar o vacilo, o garoto dá uma lata de ouro para a garota, uma bebida que ela adora. Mesmo fazendo drama de início, no final ela aceita, e depois de dar um gole, ela oferece um pouco para ele. Em russo, Kuzi fica maluco com a possibilidade de um beijo indireto rolar, mas como não quer revelar que entende o idioma, ele finge de bobo mais uma vez. Alice tira onda dizendo em russo que o cara não entende nada do que ela fala. Então, Kuzi perde a paciência de vez. Um dia depois, Kuzi aparece para ajudar em alguma coisa que Alice chamou. Então, ele chega perguntando do que se trata, e Alice xinga a falta de educação do garoto, porque o certo seria perguntar se ela está esperando há muito tempo. Então, ele encena com idoneidade o que a garota pediu, fazendo Alice entrar na onda, olhando aquilo com cara ruim.
Alice comenta que os dois realmente se dão muito bem, deixando Kuzi sem graça, perdendo aos poucos a alegria no olhar. Alice pede para o rapaz pegar uns jogos de tabuleiro e uma prateleira mais alta, porque aparentemente ela não sabe subir uma escada. Feito isso, ela explica que usa esses jogos para expor em festivais escolares, além de ter jogado durante um encontro recente do novo conselho estudantil para puxar assunto. Kuzi quer saber quem venceu, e Suor responde que ele está olhando para a campeã ao lado deles. Alia pede menos conversa e mais trabalho. Quando Suol vai fazer algo em outro canto, Alia repete várias vezes que quer atenção, deixando o garoto sem saber como reagir. Resolvida a arrumação do depósito, os alunos são surpreendidos pela aproximação de Kenzak, presidente do conselho estudantil. Kenz comenta que já ouviu bastante sobre o talento de Kosé, e o garoto agradece pelo reconhecimento. Ao mesmo tempo, Kosé analisa que esse cara realmente tem um certo estilo, e deve ser por isso que é o presidente superstar da escola. Seja como for, isso não lhe diz respeito, então ele se despede. Antes de ir embora, Kenzak se oferece para pagar o jantar dele como forma de agradecimento pela limpeza do depósito. Kuzi recusa educadamente, mas Suol insiste dizendo que ele não terá jantar pronto quando chegar em casa. Kuzi questiona como ela sabe disso, e então ela conta que os dois são amigos de infância. Sendo assim, o presidente também convida as duas garotas. Mais tarde, após fazerem o pedido, os quatro conversam, e eu ressalto o quanto Kosei é incrível por lidar com trabalho físico e papelada como se não fosse nada, além de ser um ótimo mestre de cerimônias e negociador. Kenzak sabe que ela não costuma elogiar os outros assim, então esse rapaz realmente deve ter potencial. Pensando nisso, o presidente convida Kuzi para o conselho estudantil. Mas pela milésima vez ele recusa, dizendo que o que fez no ensino fundamental já foi suficiente e agora está cansado desse tipo de coisa. Kenzak concorda que o conselho dá muito trabalho, mas ressalta que a recompensa vale a pena. Sendo franco, ele enfatiza que a participação de Kosé no conselho terá um impacto enorme em sua recomendação para o mercado de trabalho. Kuzi responde que não é dos mais ambiciosos, mas Suol insiste para se candidatarem juntos de novo. Kuzi argumenta que ela vencerá a presidência com ou sem ele, mas Suol faz questão de tê-lo ao seu lado nessa jornada. Novamente, ele recusa, desta vez com menos paciência. Kenzak então diz que talvez Suol não seja a melhor candidata, já que Alia também concorrerá. Quando a garota confirma isso, Suol lança um olhar desafiador para ela. Logo a comida de todos chega. Após a refeição, todos se despedem. Então Kenzak avisa que acompanhará Suol, enquanto pede para Kosé levar Alia para casa. Alia recusa a companhia, mas o garoto não quer deixá-la sozinha à noite. No caminho, ele pergunta se ela realmente pretende concorrer à presidência do conselho estudantil. Sem paciência, ela confirma mais uma vez. Em seguida, diz que pode caminhar o resto sozinha e agradece pela companhia. Ao chegar em casa, Kosé nota sapatos femininos na entrada. Em seguida, vê uma garota sentada no sofá lendo um livro e pergunta o que ela está fazendo ali. Enquanto comenta sobre a história, ela informa que vai dormir ali hoje, mesmo sem o dono da casa saber. No romance que está lendo, reclama que o protagonista não percebe que é o irmão mais velho de uma personagem. Kosé acha irônico justamente essa garota falar disso, já que finge para todos que é apenas amiga de infância dele. Surpresa, Suol se vira e pergunta se isso não é verdade, já que eles se conhecem desde sempre e são próximos. Então ela confirma que o cara mais velho da história é realmente irmão da personagem. Kuzé cogita que talvez sejam meio irmãos ou algo assim. Porém, Suol agarra ele pelo colarinho e responde que a narrativa só é boa porque eles são irmãos de sangue. No dia seguinte, Suol acorda o irmão enchendo o saco dele. Ele ameaça denunciá-la por violência doméstica. Então, sem opções, a garota promete se esconder debaixo da cama dele para puxar seu pé à noite. De saco cheio, Kuzé manda a irmã descer. Ela pergunta se é porque ele vai acabar ficando armado caso ela continue ali. Mais tarde, eles vão juntos ao cinema assistir Garoto Espacial 11. Suol se emociona ao ver cenas de relacionamento exclusivas que nunca apareceram na TV e já quer rever o filme. Nesse momento, Kuzi coloca os pés da irmã no chão e lembra que precisam fazer compras em uma loja de roupas. Suol adoraria comprar um vestido de verão, mas prefere decretar falência comprando itens de anime. Kuzi acha um absurdo um simples pano custar 15.000 ienes, mas a garota ensina que a moda feminina cobra por cada centímetro de tecido. Mudando de assunto, o irmão comenta que talvez uma coisa prateada esteja espionando-os. Enquanto isso, Alia os observa de longe com uma expressão de ódio. Suol diz que percebeu isso bem antes, desde que chegaram àquele andar, porque tem um sexto sentido para detectar olhares de pessoas que conhece. Kuzé pergunta se a irmã não sente vergonha de falar algo tão absurdo com tanta firmeza, e ela admite que sim, mas não sai do personagem. Logo ele se questiona como pode lidar com aquilo, até olhar para trás e ver seu irmão indo diretamente na direção da Alia. Sem ter onde enfiar o rosto, a russa finge que esbarrou com os dois por acaso no shopping, e ambos fingem que acreditam. A russa diz que veio comprar umas roupas, então Sua convida todos para almoçar juntos. Kuzé fica receoso de levar
levá-la naquele restaurante, e sua irmã comenta que o rapaz estava na expectativa por isso, deixando ali a surpresa. A russa pergunta o que há de errado com o local, então sua pergunta se ela gosta de comida picante, já que é o foco da casa. Kuze é mais direto com a amiga, e avisa que os pratos de lá queimam mais que o inferno em pleno verão sem ventilador, mas Alia decide encarar sem hesitar. Ao chegar, como já era previsto, o nome do restaurante é Caldeirão do Inferno e os olhos da Alia saltam. Sue diz que é só uma pimentinha, fazendo a colega franzir a testa, enquanto Kuze tenta avisar mais uma vez que toda a esperança deve ser abandonada. Mesmo assim, a russa resolve abrir os portões do submundo. Seja como for, Alia se mantém firme. Já sentada, ela não entende nada do cardápio, então Sue explica que o inferno da poça de sangue é um lamen com caldo vermelho, o mais suave da lista. Já o inferno do Vale Espinhoso parece mergulhar sua língua num tanque de ácido. Alia pergunta sobre o inferno infinito. A colega diz que é melhor dormir no estômago de um dragão. Kuze escolhe o prato mais leve porque não quer bancar o corajoso num lugar desconhecido. As duas acompanham a decisão. Depois de fazerem o pedido, Alia comenta que Sue tá com um visual bem masculino. Ela explica que resolveu sair um pouco da rotina no dia de folga. Para cutucar direto na jugular, Sue revela que passou a manhã na cama com Kuze, fazendo o rapaz cuspir a água e atrair olhares do salão. A irmã completa que só queria usar algo diferente, então pegou uma blusa emprestada com ele. À beira da morte social, Alia pergunta pro amigo que história é essa. Kuze tenta justificar dizendo que a garota apareceu na casa dele sem avisar, entrou no quarto e pulou na cama. Para aliviar o clima, o garçom traz um vulcão comestível à mesa. Alia ameaça desistir, mas engole o medo, e também um pouco do macarrão. Sua alma é carbonizada na hora, mas ela finge que tá tudo sob controle enquanto Kuze observa. Dito isso, os irmãos saboreiam o prato e elogiam o sabor, até que Alia começa a lacrimejar e pede em russo para alguém acabar com aquilo. Kuze diz que ela não precisa se forçar tanto, mas ela insiste que está ótimo. De olho na situação, Suor aproveita que a amiga não recuou e oferece a lágrima do demônio para dar aquele toque a mais. Kuze nota o olhar maquiavélico da irmã e percebe que ela tá fazendo de propósito, então pede pra Alia não usar a pimenta, mas ela acredita que só uma gota não fará mal. Assim que prova a comida com a nova adição, ela desperta num parque sem saber como chegou ali. Kuze informa que Suor foi convidado a comprar alguma coisa e oferece um sorvete para amenizar a situação da russa. Durante isso, ele pergunta por que ela quer ser presidente, e ela responde que não precisa de justificativa para sonhar alto. Apenas quer, mesmo sem companheiro de chapa. Kuze explica que só pode concorrer com um vice, então Alia decide arrumar alguém só de fachada. Em russo, ela desabafa que queria Kuze ao lado dela nesse processo, deixando o garoto tocado. Isso faz ele lembrar de um momento antigo, quando uma menina chorava pedindo perdão aos pais atrás da cortina de um palco. Distraído, ele é convidado a acompanhar Alia numa loja, mas acha que é preciso mais intimidade para opinar sobre roupas femininas. Por dentro, ele pensa que Alia não entende bem como amizades funcionam, e compreendendo o lado dela, aceita ir junto, deixando claro que são só amigos. Na loja, Alia se pergunta por que o rapaz começou a tratá-la bem de repente, e conclui que é por pena, achando que ela não tem chance como presidente. Irritada com isso, ela vai se trocar e diz que vai mostrar que é a Amanda ali da moda. Para não deixar o rapaz ouvir, manda ele sair do provador, e ele obedece. Mais confiante, ela veste o look que separou e gosta do resultado. Antes de sair, teme que ele não reaja, mas ignora o receio e se mostra. As pessoas ao redor elogiam sua aparência e Kuze comenta que o vestido valoriza sua elegância e feminilidade, deixando-a ainda mais bonita. Incrédula com o elogio, ela fecha a cortina e entra em surto interno, enquanto Kuze também se surpreende com o que disse. Notando que o rapaz tem jeito com elogios, a russa suspeita que ele treinou isso com Sue, e por isso ela se veste de forma mais masculina, tentando competir. Novamente, Kuze a elogia com sua boa retórica, deixando ela mais sem jeito ainda. Viciada nos elogios, ela desfila a loja inteira só pro amigo. Por fim, tenta o grande finale, o visual mais ousado que escolheu. Mas quando abre a cortina, Sue tá do lado de Kuze, então ela fecha de novo e diz algo em russo. Sue pergunta o que foi, e Kuze traduz dizendo que parece que ela quer desaparecer. Voltando de metrô para casa, os irmãos se despedem, deixando Alia sozinha com seus pensamentos constrangidos. Tentando ignorar, ela se questiona por que os dois desceram na mesma estação. Chegando em casa, a russa é recebida com carinho por sua irmã mais velha, Masha. Alia conta que viu Kuze e a amiga de infância dele, então Masha comenta que Alia sempre se irrita quando se trata desse rapaz, por isso acha que ela finalmente encontrou alguém que realmente mexeu com seu coração. Alia não gosta do comentário e tenta minimizar, dizendo que não vê o garoto. Há muitos anos em Vladivostok, na Rússia, a professora pede para os alunos se dividirem em grupos e escreverem sobre as lojas locais. O melhor grupo ganharia um prêmio. Animada, a garota começa a formar os times e os colegas da Alia dizem que vão escrever sobre a loja de roupas e a padaria, enquanto ela vai cuidar do açougue e da floricultura. Competitiva, Alia quer ficar em primeiro lugar. Ao chegar na floricultura, ela explica para o dono que está fazendo um trabalho escolar e precisa estudar a loja dele. Mais tarde, passa no açougue e faz o mesmo. No dia seguinte, quando apresenta o que fez para os amigos, nenhum deles havia feito absolutamente nada. A garota cobra os meninos, dizendo que um relatório desse tipo é demorado, mas como ainda faltava uma semana para entregar, eles acreditavam que daria tempo. Irritada, Alia retruca que não vai dar tempo.
Os colegas pegam o caderno dela e percebem que a garota está levando aquilo realmente a sério. A outra menina do grupo pergunta, preocupada, se eles vão ter que ler tudo aquilo, o que deixa a Alia furiosa de vez. O grupo inteiro começa a discutir, e a professora precisa intervir. Ficando até mais tarde na escola, Alia não cede e continua concentrada, aprimorando ainda mais suas anotações. Uma semana depois, na hora do resultado, o grupo B vence, deixando Alia sem chão por ter perdido, mesmo com todo o esforço. Voltando para casa naquele dia, ela reflete que teria vencido se seus colegas tivessem se dedicado como ela. Ao mesmo tempo, conclui que não deveria esperar demais dos outros. Ninguém parece tão motivado quanto ela. Olhando para o céu com seus olhos intensos, ela decide. Se for assim, então fará tudo sozinha. Anos depois, no Japão, seus novos colegas perguntam se ela passou na prova de transferência super difícil. Com orgulho, ela responde que sim. Querem saber como fala japonês tão bem. E Alia conta que já morou no país 5 anos antes. Quando o sinal toca e a aula se inicia, Alia olha para o lado e repara num garoto que dormiu o tempo inteiro durante toda aquela barulheira. Por isso, ela o acorda para avisar que a aula já começou. Preguiçoso como sempre, Kuze pergunta se ela é aquela menina de fora que fez aquele discurso na cerimônia de boas-vindas, então ela se apresenta formalmente com empolgação. Kuze também diz seu nome, mas sem muita classe, enquanto se espreguiça. Ele fica contente ao perceber que o Ricardo ficou na mesma turma que ele, e mais ainda ao descobrir que o Takeshi também está por lá. Na aula de ciências, Kuze esquece o caderno em casa e acompanha junto de um colega. Na educação física, o rapaz corre como se estivesse carregando chumbo dentro da cueca. Já na matemática, a única conta que faz é a de carneirinhos enquanto cochila. Vendo tudo isso, Alia percebe que até mesmo os colégios mais renomados de hadas têm sua cota de alunos folgados. Tempos depois, faltando 14 dias para o festival estudantil, decidiu-se que o tema seria Casa Mal Assombrada. Ricardo e Takeshi quebram a cabeça tentando descobrir onde arranjar as roupas dos fantasmas, enquanto Alia costura algumas num cantinho. Após o sinal final tocar, algumas colegas avisam que é hora de ir embora, mas a russa prefere ficar até mais tarde se dedicando à tarefa. Depois que as garotas vão embora, Alia escuta elas comentando que aquilo é só um festival e não precisava ser levado tão a sério. Então a russa sente o passado repetindo o presente, lembrando-se dos tempos em que ficava indignada nas ruas nubladas da Rússia. Mergulhada nas memórias, ela fura o dedo e vê o sangue pingar. Seja como for, ela não pretende desistir, mesmo que isso a deixe sozinha. De repente, Kuze surge na sala procurando por ela e pede que volte para casa, pois conseguiu um documento provando que o clube de artesanato se prontificou a ajudar com as fantasias do festival, após ele pedir um favor ao ex-presidente do conselho estudantil. No fim, o clube topou ajudar em troca de trabalho pesado dos meninos. Por isso, Alia não precisa mais se sobrecarregar, pois agora já está tudo encaminhado e não há razão para fazer tudo sozinha. Aborrecida, ela diz que só quer que o festival seja incrível. Conforme fala, ela começa a chorar e se exalta ainda mais, dizendo que ninguém valoriza essas coisas como ela valoriza. No fim, ela pergunta se está fazendo algo errado, e Kuze responde que ela só está colocando esforço demais nas coisas erradas, porque atividades escolares são feitas para desenvolver o espírito coletivo entre os alunos e criar algo em conjunto. Sem saber o que responder, ela junta suas coisas e se despede. Andando às pressas pelos corredores, se pergunta o que aquele garoto tem na cabeça. No dia seguinte, Takeshi apresenta seu plano da pré-festa antes do grande evento. Uma festa só para eles, com brincadeiras de esconde-esconde e teste de coragem dentro da escola. Faltando 6 dias para o festival, todos se unem para preparar cada detalhe. E Alia se anima ao receber sua fantasia de fantasma tão bem feita, tanto que começa a se enturmar mais naturalmente com os colegas. Logo chega o tão aguardado dia do festival de outono no Seirei, e todos os participantes tomam seus postos para dar o melhor de si, após tanto empenho na organização. Depois do evento, a turma deles vence como a melhor atração do festival, e à noite os estudantes se reúnem para o baile folclórico de encerramento. Alia nota que Zai a chama para se sentar ao lado dele, então presume que ela não saiba dançar, já que preferiu sentar a participar, considerando que qualquer rapaz gostaria de dançar com ela. Com expressão fechada, ela revela que fez balé na infância, então essa dança simples não seria desafio algum, mas recusou os convites porque não queria se dar ao trabalho. Kuze comenta que deve ser difícil recusar tanta gente, mas ela afirma que já se acostumou. Com isso, o rapaz entende o porquê de chamarem Alia de Princesa de Gelo. A garota se incomoda com o apelido, mas apenas com a parte de princesa, pois isso dá a entender que é uma daquelas mimadas de berço dourado. Claro, ela nasceu com aparência e talento acima da média, segundo suas próprias palavras, porém não conseguiu se manter apenas com isso. Olhando os curativos nos dedos, ela admite que se irrita quando ignoram seu esforço e dão valor apenas a outras coisas. Diante disso, Kuze promete pedir para que ninguém mais a chame assim, e a garota agradece.
No fim, ela reconhece que jamais teria aproveitado o festival dessa forma se tivesse feito tudo sozinha. Aproveitando o momento, pede desculpas por ter se exaltado com Kuze naquele dia. Ele diz que não foi nada, até porque de fato Alia se esforçou muito mais que ele, por exemplo. Mas a garota insiste em retribuir de algum jeito. Então ele pergunta se há algum costume russo em que as pessoas usem apelidos especiais. Até então, o rapaz só a chamava pelo sobrenome Kudjo. Quando ela responde que sua família a chama de Alia, ele pede para também chamá-la assim, como recompensa. Alia questiona o que ele ganha com isso, e ele responde que será o único a poder chamar a menina mais linda do colégio por esse apelido. Nisso, alguns garotos aparecem convidando a princesa de gelo para o baile, deixando ela sem jeito diante de tanta insistência. Vendo que a nova amiga está em apuros, Kuze puxa Alia e avisa aos demais que essa moça já tem compromisso. Enquanto ele a leva em direção à dança, a garota sente o coração apertado, e já que ela disse que daria conta fácil de uma dança simples dessas, o garoto pede para a amiga mostrar que estava falando sério. Um dia depois, como de praxe, Aria observa com desdém seu amigo dormindo no meio da aula. Então ele acorda e escuta dela que é um desperdício de espaço. Em russo, ela diz que só porque o garoto foi gentil com ela ontem à noite não significa que tudo vá mudar. Depois que Aria conta toda essa história, Masha fica animada com o romance entre os dois. Então a irmã mais velha se irrita, pois uma coisa não tem ligação com a outra. Mesmo assim, é claramente um daqueles romances de cinema, onde uma amizade evolui até virar paixão. Observando o pingente que ganhou do Sa, seu namorado, Masha comenta que foi assim com ela também, principalmente depois que o garoto a salvou de um cachorro. Irritada, Alia pede para a garota se exibir sobre sua vida amorosa em outro lugar. Um dia depois, na sala do conselho estudantil, Kuze é recebido pelo presidente Kensaki, pois foi chamado para ajudar Yuki. Nesse instante, uma garota se apresenta como Maria Kudjo, irmã mais velha da Alia e secretária do conselho estudantil. No entanto, ela prefere ser chamada de Masha, porque o amigo da irmã também é amigo dela. Ao falar isso, ela segura a mão do rapaz e diz que é um prazer conhecê-lo. Nesse gesto, sente algo estranho no peito e então pergunta o nome verdadeiro de Kuze. Ele responde que é Masatika, que quer dizer algo como com diplomacia. Então a garota se desculpa pela atitude e logo depois convida o garoto para segui-la, mas em russo. Embora entenda, ele continua fingindo que não compreende. Então Masha repete o convite em japonês. Mais tarde, em uma loja de presentes, Masha se encanta por um gatinho de pelúcia que lembra Aria, segundo ela. Kuze reage com um olhar de desânimo, mas a garota acredita que seria genial comprar pelúcias que se pareçam com os integrantes do conselho. Kuze concorda que as meninas vão adorar, mas se pergunta como o presidente se encaixaria no meio daqueles bichos. Ignorando a opinião do rapaz, Masha começa a procurar uma pelúcia com a cara do Kensaki. Kuze tenta impedi-la, mas cede quando ela mostra um leão de óculos idêntico ao presidente. Mesmo assim, ele insiste que não é uma boa ideia comprar esse tipo de coisa, então Masha desiste, mas decide levar o primeiro gatinho de qualquer forma. Preocupado, Kuze pede para ela não colocar aquele item no mesmo recibo, senão a irmã, que é a tesoureira, vai ficar furiosa. Saindo da loja, o rapaz nota o comportamento excêntrico da irmã da Ali e se pergunta se ela é sempre assim. Se for, isso explicaria por que Ellie também tem um parafuso solto. Algum tempo depois, Masha aparece na loja Tixar e entrega uma pelúcia da irmã para o garoto, que não sabe como reagir. Segundo ela, os dois combinam muito, tanto que ela decide tirar uma foto daquele momento raro, mas Kuze impede cobrindo a câmera com uma sacola. Dentro de uma casa de chá, Masha pede a opinião de Kuze sobre um produto, mas ele avisa que não entende nada do assunto. Por dentro, reflete que sua irmã Yuki seria de grande ajuda, pois a mãe ensinou muito sobre isso a ela. Recordando a infância, quando os pais se separaram, Kuze optou por morar com o pai, mas Yuki, que estava doente, ficou com a mãe. Vendo que ele está aflito, Masha lhe dá um abraço carinhoso, fazendo Kuze sentir algo diferente dentro de si, até que o chá que ela segurava queima as costas do rapaz. No susto, Masha derruba a xícara, enquanto a pelúcia da Alia parecia observar tudo. Mais tarde, de volta à sala do conselho, Masha mostra um novo mascote ao presidente. Kensaki até admite que o bicho é bonitinho, mas espera que ela não queira deixá-lo por lá. José coloca os suprimentos sobre a mesa e Kensaki agradece, dizendo que não imagina o que teria acontecido se a irmã mais velha da Kudjo tivesse ido sozinha fazer as compras. Por dentro, Kuze sabe que o lugar viraria um parque de diversões idealizado por uma criança. Aliás, o presidente dá um tapinha no ombro de Kuze e pergunta se ele já reconsiderou entrar no conselho, mas ele mantém a recusa, embora não se importe em ajudar de vez em quando. Masha sugere que ele entre só formalmente e Kuze entende a intenção dela, mas não entende por que o presidente está tão empenhado em convencer ele. Kensaki retribui a pergunta, querendo saber por que Kuze está tão determinado a não participar. Inclusive, ele acredita que existe algo além do trabalho envolvido nessa resistência. Kuze diz que não se sente à altura para representar o conselho estudantil, mas o presidente discorda, pois ele já foi um excelente vice-presidente no fundamental. Mesmo assim, é justamente essa vivência que mostrou a Kuze que esse tipo de cargo não combina com ele, pois sentia que não tinha nenhum objetivo real a alcançar naquela função.
Em resposta, Kenzaki admite que virou presidente apenas para conquistar a garota por quem era apaixonado, o que é um motivo mais banal do que qualquer outro. Ao ouvir isso, o jovem não segura a risada e pergunta se é sério. Para provar seu ponto, Kenzaki mostra uma imagem de um garoto abatido e sem autoestima. Kuzi pensa se tratar do irmão caçula dele, mas era o próprio Kenzaki, 2 anos antes no fim do fundamental. Suas notas eram baixas, ele detestava esportes e evitava tudo da escola, até se apaixonar por uma das meninas mais bonitas da turma. Hoje, essa garota é a atual namorada dele, Arashina Shisaki, a vice-presidente. E embora eles estejam juntos hoje, ele afirma que se dedicou muito para se tornar alguém digno de namorar com ela. E virar presidente do Grêmio Estudantil foi só um passo rumo a isso. Portanto, ele acredita que o seu motivo para querer aquele cargo é bem inadequado. E justamente por isso, ele acha que Kuzi não precisa se preocupar tanto em ter um motivo certo para estar nesse cargo. Já a Kuzi deixa claro que não importa o que motivou ele a entrar no Grêmio Estudantil. Afinal, o importante é ele se empenhar para melhorar a situação dos alunos o máximo que conseguir. Nisso, Kuzi pergunta se as coisas realmente podem ser vistas assim. E Kuzi responde que sim, caso contrário, só pessoas perfeitas poderiam ocupar cargos de liderança. Ao ouvir isso, ele começa a concordar com os dois. O presidente então lembra que ele teve bons resultados enquanto foi vice-presidente do Grêmio do Fundamental 2. Portanto, garante que Kuzi não tem motivo para se envergonhar de nada que fez. Diante disso, o garoto diz que vai pensar melhor na proposta deles e pergunta onde ela está. Nisso, o presidente responde que ela está mediando uma disputa entre os times de futebol e beisebol. Afinal, ambos os times enfrentam outras escolas nessa época do ano e usam o campo da escola para treinar. Porém, o time de futebol entrou nas eliminatórias regionais daquele ano e por isso quer usar o campo para treinos extras. Então a Lia teve que intervir entre os dois grupos, já que nenhum deles quer ceder o espaço. E como Shizaki teve que resolver um outro problema relacionado ao clube de Kendo, ele precisou mandar a Lia cuidar desse impasse entre os dois times, pois isso também pode ser benéfico para ela, dando mais experiência em resolver questões do tipo. Ou algo nesse sentido era o que ele pensava. Afinal, a Lia também está tendo dificuldades para lidar com a situação. Nisso, Kuzi pede licença para ir verificar como está o caso entre os dois grupos. Enquanto isso, a Lia tenta acalmar o ambiente, pedindo para todos se conterem, pois ficar desmerecendo uns aos outros não irá resolver nada. Nisso, 2 garotos perguntam se ela tem alguma proposta e a Lia sugere que o time de beisebol use o Parque Ribeirinho para treinar. Afinal, é um parque bem próximo da escola e possui um campo de beisebol. Mas ao ouvir isso, o time de beisebol questiona, dizendo que o parque também tem um campo de futebol. Portanto, o mesmo argumento valeria para eles. No entanto, um dos jogadores do time de futebol afirma que o time deles tem mais integrantes e por isso precisa de um espaço maior que o time de beisebol. E assim a discussão continua. E Alia, por sua vez, sente que está perdendo o controle da situação. Então ela se lembra de quando era pequena e tinha como lema fazer tudo sozinha, pois nunca foi boa em aceitar ajuda. Nisso, sente que o fato de ter se afastado e ignorado os outros é o que a levou a estar naquela situação complicada agora, pois acredita que as pessoas têm motivos para não escutar alguém como ela. E com isso, começa a se desesperar e chorar, pedindo ajuda em voz baixa. Então Kuzi surge na hora certa e diz que o Grêmio Estudantil o mandou até ali para tentar resolver a situação. Nesse instante, ele lembra de minutos antes, quando estava indo para o local. Sua primeira reação ao ver a confusão foi simplesmente virar de costas e ir embora. Porém, ao escutar ela sussurrando em russo e pedindo socorro, resolveu voltar para ajudar. Ao se apresentar aos garotos dos dois times, Kuzi diz que já entendeu mais ou menos o que está acontecendo ali. Então sugere que o time de beisebol use o parque próximo da escola, já que tem menos jogadores. Em troca, o time de futebol, que tem mais gente, deve ceder alguns atletas para ajudar o time de beisebol nos treinos, mas ao ouvir a proposta, os dois times ainda resistem. Nisso, as assistentes tentam conter a situação, dizendo que ficarão responsáveis por ajudar o time de beisebol. E ao saber que garotas acompanharão o treinamento, o time aceita o acordo. E assim, tudo se resolve. Kuzi pede para todos levarem suas solicitações ao Grêmio Estudantil no dia seguinte. Depois disso, ele se desculpa com a Lia por ter se metido em algo que era para ela resolver. E ela responde que está tudo bem e elogia a forma como ele lidou com a situação. Ela também comenta que ele ficou encarando uma das assistentes o tempo todo, mas ele responde que aquela assistente está namorando o capitão do time de beisebol. E agindo desse jeito, ele resolve 3 problemas de uma vez só. Afinal, o time de beisebol terá garotas bonitas no treinamento, enquanto o time de futebol poderá usar o campo à vontade. Por fim, o capitão do time de beisebol e sua namorada poderão se ver durante os treinos. Ao andarem um pouco mais, eles encontram o presidente. A Lia diz que conseguiram resolver o impasse, mas dá todo o crédito ao Kuzi, que por sua vez percebe que o presidente armou tudo de forma calculada só para testar suas habilidades. Sem motivos para negar, Kenzaki admite que esse sempre foi o plano e questiona se Kuzi já tomou sua decisão. Então o garoto, depois de relutar, resolve mudar de posição e se colocar à disposição. Contente, Kenzaki anuncia a entrada de um novo integrante no conselho estudantil. Mais tarde, voltando para casa, Kuzi desabafa dizendo que não gosta da sensação de ter sido manipulado.
mas entende que já está na hora de aceitar seu destino, já que todas as suas escolhas o empurraram para dentro do conselho. Aliás, como a noite já tinha caído, Kenzaki deixou os papéis para o rapaz preencher e entregar no dia seguinte. Alia então questiona se Kuzi pretende disputar a eleição presidencial ao lado da Suol, e mesmo que isso seja verdade, ela deixa claro que não vai abrir mão de ser presidente, ainda que precise enfrentá-los juntos. Lembrando bem do jeito da russa, Kuzi sabe que ela jamais recuaria, pois enxerga Alia como uma força inabalável. Diante disso, ele declara que fará de tudo para que ela se torne presidente, porque não quer mais que Alia carregue tudo sozinha. A partir daquele instante, os dois estariam oficialmente do mesmo lado. Ao dizer isso, Kuzi estende sua mão e Alia, com lágrimas discretas, a segura de volta. Em seguida, ela surpreende Kuzi com uma frase em russo que faz seu coração disparar. Ele recorda que quando criança, brincando com sua amiga estrangeira, sentiu a mesma emoção, e agora descobre que pode reviver aquilo. Subitamente, Alia aperta a mão dele com força quase esmagadora e pergunta se estava pensando em outra garota. No susto, Kuzi acaba admitindo, percebendo que cometeu o segundo maior erro possível de um protagonista de comédia romântica durante uma confissão. O primeiro, claro, seria repetir a mesma declaração. Alia presume que ele estava pensando em Yuki Suou, mas antes que ele negasse, ela aplica outro aperto doloroso na mão dele. Para fechar, ainda dá um tapa na cara do garoto em troca de considerá-lo perdoado pela gafe. Caído no chão, Kuzi elogia a força da menina, e ela logo estende a mão para ajudá-lo a se levantar. No caminho de casa, o rapaz confessa que foi a primeira vez que levou um tapa de uma garota, e acredita que isso lhe deu até experiência de vida, como se fosse pontos extras num jogo. Em resposta, Alia comenta que ele deve ter batido a cabeça na queda, a menos que já tenha vindo de fábrica com um cérebro com defeito. Kuzi ri de forma irônica, lembrando que era considerado uma criança prodígio. Sem acreditar muito, Alia solta uma risadinha sarcástica. Ao chegar em frente ao prédio dela, a russa pergunta se o garoto quer gelo para o rosto, mas ele garante que está bem, já que não sente nada no lado esquerdo da face. Então, Alia lhe dá um beijo do outro lado e se despede. Subindo para o quarto, Alia entra em pânico ao lembrar que disse "eu amo você" em russo e tenta convencer a si mesma de que foi apenas pelo calor do momento. Mesmo que esteja apaixonada, ao menos em teoria, sua prioridade deve continuar sendo a presidência do conselho estudantil. Ainda assim, ela não consegue parar de imaginar o dia seguinte, caso Kuzi volte atrás e diga que não quis afirmar que estavam juntos no mesmo lado. Nesse instante, sua irmã mais velha aparece, mostrando um gatinho de pelúcia que disse lembrar Alia, apesar dela discordar. Logo depois, Masha comenta que Kuzi é um ótimo rapaz e que entende perfeitamente porque a irmã poderia se apaixonar por ele. Embora Alia negue, Masha alerta que é melhor confessar seus sentimentos o quanto antes, pois um dia ela pode acabar perdendo a pessoa que ama para outra. Ao mesmo tempo, Kuzi Masashika estava preso naquele debate interno que todo mundo tem quando acha que falou alguma besteira na frente de alguém que queria impressionar. Pelo menos ele tem certeza de que Alia disse que o amava, e talvez isso signifique que suas falas em russo não eram apenas brincadeiras. Ela parecia realmente séria, mas ainda assim Kuzi duvida que aquela garota pudesse amá-lo de verdade. Com sua autoestima baixa, prefere acreditar que a russa agiu por impulso. Na sua cabeça, Alia provavelmente estava escondida, gritando com o rosto enterrado no travesseiro de tanta vergonha. Afinal, desde pequeno, testemunhando as discussões dos pais, Zen aprendeu a ver o amor como algo frágil e pouco confiável, às vezes até perda de tempo. Por mais que tivesse prometido ficar ao lado da Alia, o garoto se culpa por um dia ter fugido da irmã e deixado ela carregar o peso do nome da família sozinha. Ao voltar para casa, ele nota os sapatos da Yuki na entrada, mesmo ela tendo dito que estaria fora. A primeira coisa que faz é ir até o banheiro, onde a garota havia deixado a porta aberta e acaba sendo flagrada sem roupa. Embora Yuki berre chamando o irmão de tarado, ele acha mais provável que a desmiolada tenha armado isso, até porque ficar nua com a porta destrancada não é exatamente uma forma genial de manter privacidade. Como se não bastasse, Yuki admite que fez de propósito porque eles nunca tinham passado por essa cena clássica antes, aquela em que o irmão entra no banheiro enquanto a irmã se troca, e que todo par de irmãos deveria viver isso ao menos uma vez. Kuzi retruca que isso só deve fazer sentido dentro daquele cérebro de otaku maluca da menina, mas Yuki insiste em levar sua cena até o final, inclusive encarando a câmera imaginária para tirar uma foto de fanservice. Kuzi resmunga perguntando o que ela tá fazendo e ela afirma que está olhando para uma câmera que idiotas não conseguem ver, fazendo o rapaz bufar de novo. Sem dar importância, Yuki conta que essa era a recompensa por ter enganado o irmão mais cedo, mas Kuzi avisa que não quer ganhar prêmio nenhum vendo a garota como veio ao mundo. Yuki insiste que ele deu uma olhadinha escondida, então Kuzi ensina que olhar de uma vez não tem graça, que o verdadeiro mestre bisbilhota de relance. Depois de gritar com a atrocidade que ouviu, Yuki recupera a pose e concorda que esse é o espírito, mas exige saber se o sujeito olhou. Sem alternativa, Kuzi admite que focou na região do coração, iniciando o segundo round de confusão entre os dois. Mais tarde, no quarto do Kuzi, Yuki pergunta se o irmão resolveu entrar para o conselho e ele confirma que sim, mas que vai apoiar a Alia para a presidência. A frase deixa Yuki desesperada por achar que está perdendo o irmão para a russa.
e ela não entende como não consegue distrair ele com seu par de bexigas ou se a bexiga russa tem algum tempero secreto que ela desconhece. Cansado, o Kuze pede para a irmã ser menos gráfica nas descrições, mas ela não para de provocar. Primeiro ela questiona se ele quer ser o primeiro a tocar a buzina dela, mas lembra que isso já aconteceu no Fundamental. Ao recordar isso, Yuki perde totalmente a graça e assume uma expressão tensa ao lembrar do dia em que os dois se chocaram num pega-pega e Kuze acabou encostando em algo sem querer. Kuze se espanta por não ter deixado a irmã sem ar na colisão, ainda mais porque ela tem asma, e a garota concorda, mesmo que hoje se sinta saudável ao ponto de não pegar nem resfriado. Kuze comenta que ela era mais calada naquela época, então Yuki surta de vez, mandando o rapaz parar de ficar julgando o que ela fez ou deixou de fazer quando era menor. Para isso, ela coloca sua escova de cabelo na mão do garoto, que penteia Yuki sem reclamar enquanto pede desculpas por ter decidido apoiar a russa para a presidência do conselho estudantil. Porém, Yuki não liga pra isso, e até gosta da ideia de viver uma rivalidade clássica entre irmãos, igual nos livros e filmes. O garoto garante que não deixou de gostar dela por causa disso, e Yuki não tem dúvidas. De qualquer modo, agora os dois são rivais, mas Yuki deixa claro que é capaz de perdoar a traição, e está disponível para receber o apoio do irmão caso ele desista da Lia Kuze, fica incomodado dela tratar isso como traição, mas garante que não vai abandonar sua amiga russa. Por outro lado, Yuki tem certeza que ele vai mudar de ideia em algum momento. Depois disso, ela se despede do irmão e do lado de fora do quarto, lamenta não ter sido ela quem motivou o garoto, mas demonstra que não se importa tanto quanto finge na frente dele. Contudo, seja como for, ela não suporta perder. Quando amanhece, Kuze acorda com a pulga atrás da orelha, sem saber se magoou a irmã na conversa de ontem. Levando em conta que Yuki é emocionalmente instável, o garoto pensa em recompensar a irmã de alguma maneira por não estar apoiando ela para presidente do conselho.